Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shiur Yud Rei Vav Rei YHUH. Acróstico, sigla. Foi a sigla que foi utilizada, tá certo? Numa cruz, que na realidade é no madeiro, né, no poste ou na estaca, não é? É uma cruz em forma de T. Como podemos ver aqui, que havia a cruz de Yahushua e haviam as outras duas cruzes dos outros demais bandidos, não é? Que com ele ali estavam, ele inocente. Então, por que a cruz não tinha essa parte de cima aqui não? Isso aqui é uma coisa comercial, tá certo? Na realidade, uma cruz em forma de T, que é a cruz de Tamuz. Ou seja, ele carregou a maldição de Tamuz. Ele sendo santo, não é? Kadosh, sagrado, separado, exclusivo, sendo o próprio Elohim, se fez de culpado no nosso lugar, sendo um cordeiro, morreu como um cordeiro inocente. Até o nome retrata isso. Yud Rei Vav Rei, o último rei, é mudo, que representa Mashiach, que morreu como cordeiro mudo. Amém? Então vamos lá, as referências e concordâncias escriturais. Brit Hadashah, Sefer Matityahu, livro de Mateus 27, 37, certo? Se não, leiamos. E puseram sobre a sua cabeça sua acusação escrita, e a Yahushua Hanotzri, o Emeler Hayahutim, Yud Rei Vav Rei, ou YHUH. Amém? Então vamos para uma próxima. Faz parte das referências e concordâncias escriturais. Se não vejamos e se não leiamos, meus amados ahim, meus amados irmãos. Yud Rei Vav Rei é o shiur de hoje. Yud Rei Vav Rei, YHUH, sigla, acróstico, referências e concordâncias escriturais. Sefer Luke, ou algumas escrituras Sefer Lucá, livro de Lucas. Eu prefiro Sefer Luke, livro de Lucas. 23, capítulo 23, verso ou versículo 28. Ok? Se não, leiamos. Meus amados ahim, meus amados irmãos. Vamos ver. E havia também uma inscrição sobre ele em letras no grego, no latim e ivrite. Ivrite é hebraico. E Yahushua Hanotzri, o Emeler Hayahudim. Ou seja, a tradução, Yahushua o Nazareno e Rei dos Judeus. Não era Inri, meus amados ahim, meus amados irmãos, que estava escrito, não é? Não era a palavra Inri, Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus, tá certo? E também não era Yeshua Hanotzri, o Emeler Hayahudim, não era Yeshua, não era Jesus, não era Yeshua, era Yahushua. Porque nenhum dos outros dois nomes tem o nome do Salvador, mas o nome salvação. Amém? Então não poderia ser Yeshua ou Jesus. Amém? Então vamos para mais uma referência, né, e concordância escritural. Faz parte do RCE, Referências e Concordâncias Escriturais. Referências e concordâncias escriturais. Amém? Tudo na Brit Hadashah. A Brit Hadashah, assim como Hatorah e Hatanar, não é assim,
como a Torá, assim como a Torá também tá certo, uma rainha, não é? A Torá é uma rainha, o Tanar, né, conhecido equivocadamente como Antigo Testamento aqui no Brasil, é outra rainha, a rainha Torá, a rainha Tanar, não é? Então a rainha Brit Hadashah também é conhecido também, lamentável e equivocadamente, como Novo Testamento. Por que não é Antigo e Novo Testamento? Eu já falei esta questão em vídeos anteriores, mas porque enfim, passa uma ideia de dois testamentos. Na realidade só existe uma aliança, um testamento, uma brit entre os seres humanos e Elohim, que traduzindo em bons miúdos, os Ketuvim são os Ketuvim Kedoshim, tá certo? Os escritos sagrados, amém? Ou Kavod, ou Rodu, ou diferente. Vamos a mais uma referência, se não vejamos. Shiur, Yud Rei, Vav Rei, Iahu, sigla, acróstico. Também nos Ketuvim, Kedoshim, Sefer Yahuhana Hamatvil, livro de João o Batista, ou livro de João o Imersor, capítulo 19, verso 19. Portanto, Sefer Yahuhanan, 19, 19, o livro de João 19, 19. Se não leiamos. E Pilate, que é Pilatos, escreveu um título em pedra e o pôs sobre a estaca, ou sobre o madeiro, ou sobre o poste, sobre a cruz de Tamuz, né, em forma de T. Não tem aquela pontinha aqui em cima, não é? Não tem a pontinha aqui. Isso aqui é uma coisa comercial para vender, colocar em crucifixo, mas assim está escrito. E Pilatos escreveu, ou Pilatos, como queiram, meus amados arrianos, meus amados irmãos, escreveu um título em pedra e o pôs sobre a estaca, ou sobre o madeiro, sobre o poste, sobre a cruz de Tamuz, a cruz em forma de T. E se achava escrito, Yahushua Hanotzri, Wemeler Hayahudin. Era isto aqui que se achava escrito. Yud Rei Vav Rei. Era acusação, não era nenhuma homenagem não, viu? Era acusação. Yahushua Hanotzri, Wemeler Hayahudin. Olha aqui, a transliteração, Y, Yud Rei Vav Rei, YH, UH. Yud Rei Vav Shem Aim, Yahushua Hanotzri. Não é? O rei, o Nun, o Vav, o Tsere, o Resh e o Yud, Hanotzri, o Emeler, não é? O Emeler, Vav, Aleph, Mem, Lamed, enfim, o Emeler, Hayahutim, Rei Yud, Rei Vav, Resh Yud, Mem Sofit, Mem final. Então, é assim que estava escrito, era acusação em grego, latim e ivri, hebraico. Yud Rei Vav Rei, Yahushua Hanotzri, Wemelech Hayahudim, YHUH, Yahushua Hanotzri, a transliteração internacional, perfeitamente correta, Wemelech Hayahudim, a tradução, Yahushua o Nazareno e Rei dos Judeus. Esta era a acusação, meus amados arrianos, meus amados irmãos. Não era nenhum elogio, não era nenhum elogio, não. Era, na realidade, uma acusação, não é? Contra o nosso mestre, contra o nosso benfeitor, contra o nosso goel, contra o nosso libertador, contra o próprio Elohim em pessoa. Elohim Gadol. É um absurdo você dizer que Yahushua, que o Messias, é Elohim, mas não é Gadol, não é grande, que é menor que o Pai. Tem um Elohim maior, outro Elohim menor. Não. Yahu Elohim, Echad, Yahu Elohim, Aleph. Yahu Elohim é um. Yahu Elohim is one.
E este um esteve aqui entre nós para nos salvar, para nos proporcionar a sua Yeshua, a sua Yud Shem Vav Aim, a sua Yeshua, a sua salvação, amém? Uns detalhes aqui, foi importante, não é? Já falamos que a cruz não era em forma de T, não é? Esta cruz vazia em forma de T é um símbolo sagrado, eu particularmente acredito, vazia, porque representa que o nosso mestre, não é? Ressuscitou, tá certo? Ressuscitou, não está mais entre os mortos, não é? E mesmo porque Elohim não pode morrer, Elohim não morre, não é? Na realidade. Então jamais ele poderia morrer, sequer. E aqui nós vemos aqui por fora o símbolo do judaísmo nazareno, do Yahudut Notzri, não é? Que é a menorá com 7 hastes, a estrela com seis pontas e o peixe, né? O peixe da boca aberta não, que é o peixe babilônico, é o peixe Rabavil, né? É o Nun Rabavil, tá certo? É o peixe da Babilônia, aquele que alguns sacerdotes, não vou citar aqui denominações religiosas, mas usam, né? Que tem tipo assim um chapéu tipo com a boca aberta, representando peixe com a boca aberta, o peixe de Babilônia, né? O nosso Yahushua é simbolizado por um peixe, não é? Com a boca fechada. Mais uma vez, ressaltando, comparando com o Yud Rei, Vav Rei, o último rei, é mudo, que é comparado a um cordeiro mudo. E veja, o peixe também, não é? Com a boca fechada, morreu sendo acusado, nada falou para defender-se, pois sabia ele próprio que estava cumprindo o seu propósito. Meus amados ahim, meus amados irmãos. Bom, foi bom tocar nesta questão. Não era Inri que estava escrito, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Não era Yeshua, Hanotzri, o Emelech Hayahudim, e sim Yahushua, Hanotzri, o Emelech Hayahudim. Tá certo? Esta, e aqui temos as referências na extensão Hatorá, que é a Brit Hadashah, é a aliança renovada, aliança consertada, alguns chamam de nova aliança. Amém? Meus amados ahim, meus amados irmãos. Não tem a ver este nome, por sinal, já falei em alguns outros vídeos, mas quero novamente sublinhar este aspecto. Yud Rei, Vav Rei, não é Yahuá. Por que não é Yahuá? Vamos lá. É verdade, eu reconheço que a maioria das palavras hebraicas que terminam com a letra Rei tem a vocalização A no final. Ou seja, então tecnicamente seria Yahuá. Yud Rei, Vav Rei. Y, H, U, H, O, I. Aqui tem o A, não tem, mas entre o Yud e o Rei se pronuncia Iá. E não Irro, e sim Iá, H-U, ou um duplo R, né? O Rei, quando vem no meio da palavra, ele tem o som de duplo R, e quando vem no final é mudo e geralmente tem o som de A. Mas por que o nome do Eterno é uma exceção? Existem outras exceções, não é? No caso do nome Iahu, no caso do nome de Iahu, no nome do soberano, né? Do Boré, Hashamaim Haeretz, do Criador dos céus e terra, é uma exceção. Mas por quê? Olha, eu tenho muitos amigos em Israel, tenho muitos amigos aqui no Brasil, são professores de português, professores de hebraico, professores do idioma de língua hebraica, tá certo? O que é que eles falam? Dizem que não existem ditongos em hebraico, mas não existem ditongos, vírgula, vamos explicar, ponto e vírgula, ou 2 pontos. Se não, vejamos. Yud Rei, Vav Rei. O Vav já representa a vogal U. Então, se nós temos a vogal U, não precisa do A. Não precisa do A.
é que aqui não está com as pontuações maçoréticas, mas aqui cabe um kametz gadol, um kametz, que é um Tzinho aqui, da letra A, e A, rei, que é o H, né, som de duplo R, vav, aqui tem um pontinho, que seria o shuruk, vav shuruk, dando a sonorização da vogal U, certo? Então, Iahu. Então não precisa de um kametz, aqui, de um kametz gadol, aqui, de um kametz. Por quê? Porque já tem a vogal U. Já existe a vogal U. Tá certo? Iahu, Yud, Rei, Vav, é Iahu. Então, se não tivesse a vogal, se aqui fosse outra consoante, ou outra letra hebraica com som de consoante, tá certo? Então, na realidade, não precisaria da vogal, então precisaria sim da vogal A, tá certo? Se fosse outra letra aqui, no lugar do Vav, não é? Que é o nome da Radassa, por exemplo, Radassa, o nome espiritual, né, da senhora minha esposa. Samer, aqui seria um Samer, rei. Então, Radassa. Então, não tem a vogal entre o Samer e o rei, então se coloca um kametz, não é? Que para aprender é bom. Mas existem professores, inclusive, que ensinam hebraico sem precisarem de pontuação maçorética, não é? Eu, particularmente, né, elevado e exaltado seja o Borei Hashem Haaretz, exaltado seja o soberano de nossas almas. Não preciso, eu leio hebraico sem precisar de pontuações maçoréticas, ou sem precisar eu não preciso de sinais maçoréticos, tá certo? Mas reconheço que para a maioria, a grande maioria das pessoas, para aprender o hebraico é importante. Todavia, geralmente a letra Aleph, apesar de ser uma letra muda, não é? Bem como a letra Aim, não é? Servem para as letras A e E. Geralmente, apesar de ser usado como também, no caso de Elohim, o Aleph, mas geralmente representa a vogal A. E a letra Aim, não é? Que apesar de ser colocada a pontuação maçorética da letra A, mas geralmente o Aim representa a letra E. Então, ou nenhuma letra. Quando não vê nenhuma letra é porque tem o som, geralmente ocorre muito, da letra E, sem precisar da letra Aim. Por exemplo, na letra I temos o Yud, não é? Como já falei anteriores, e na letra O e U, a letra Vav, que apesar de ser V, também representa as vogais O, com acento circunflexo, embora não usemos, O ou U. No caso aqui de Yud, de Rei, Vav, onde vocês verem no final ou no início ou no final da palavra Yud, Rei, Vav, é Yahu. Isso é uma regra gramatical hebraica. E aqui no final, apesar da maioria dos nomes hebraicos que terminam com a letra Rei terem a vocalização A, certo? Não precisa da vogal A, porque já tem a vogal U. Então não existe ditongo em hebraico nesse sentido, porque se nós já temos a vogal, não se coloca outra vogal, formando um ditongo, não é? Vírgula, 2 pontos. Então, eu espero que tenham entendido, não é? É o caso de Yahuá, né? Não existe Yahuá. Yahuá como frase, né? Yahu é espírito, então tá ótimo, mas como nome pessoal, o nome próprio do eterno e soberano, Borei Hashem Haaretz, é um Shed, é um demônio, tá certo? É um Elohim, não, é um Deus estranho, não é? Goi, Ger, estranho, é um Deus estranho à casa de Israel. Tem muitos, né? Deuses, deusas, deusa, Deus, estranhos, todos estranhos. Mas Elohim Echad, Elohim Aleph, né? O Shema está escrito, Shema Yisrael, Yahu Eloheinu, Yahu Echad. Escuta Israel, Yahu é o nosso Elohim. Yahu é um.
One, Aleph. Amém? Então aqui, ressaltando, aqui não é Yahuwah, não é? Aqui é Yahu, porque já tem a vogal. Agora, se aqui fosse uma consoante, repetindo, mais uma vez, então aí sim precisaria de uma vogal. E essa vogal geralmente é a vogal A. Mas como já tem a vogal U, aqui, a sonorização, esta letra aqui tem o som da vogal U, então não precisa. Então é por isso que alguns amigos meus, não é? E eu concordo, afirmam por A mais B que não existem ditongos em hebraicos. Yahuwah, não, Yahu. Então eles próprios já reconhecem Yahuwah. Ora, reconhecem que tem a vogal U, então colocam a vogal A. E realmente, neste ponto de vista, neste sentido, realmente não existem ditongos em hebraicos. Amém? Apesar do nome do Eterno ser um ditongo, não é? Já é um outro contexto. Mas aqui, olha, nós vemos aqui Yud, Rei, Iá. Mas aqui tem um Kametz. É uma pontuação maçorética só correta quando se usa. Você tem a opção de não usar a pontuação maçorética ou usá-la. Claro, se usá-la da forma correta. Yud, Kametz, Rei, Vav, Shuruk, Rei. Ou, preferencialmente, não mexe no nome do Eterno, no nome do Soberano de nossas almas, porque o nome dele é imutável, não é? Eu, particularmente, se fosse ensinar, não é? Eu teria essa capacidade de ensinar, por exemplo, sem precisar de pontuações maçoréticas, não é? Pela misericórdia do Soberano de nossas almas, não é? O Yahu das ovelhas, Yahu dos espíritos, não é? O soberano Yahu. Assim, um outro detalhe, aqui a pronúncia Yahu, tem aqui, notem um acento circunflexo, Yahu, não é? E dá uma extensãozinha, não é? Yahu. É assim que nós devemos invocar ao entrar nos nossos aposentos, no nosso quarto, como manda a Escritura, como manda o próprio Eterno em sua palavra. Fecha a porta e ora, não é? E tefila, intercede, como queiram, meus amados ahim, meus amados irmãos. Mas você falando Yahu, não é? Normalmente já está de ótimo tamanho. Já está de ótimo tamanho. Porque o pessoal não sabe o que é Yahu, vai saber o que é Yahu, não é? Então é por este detalhe, inclusive por este detalhe, talvez seja um segredo, por isso que alguns dizem que é Yahu. Não é Yahu, é Yahu. Yahu, não é Yahuwah. Não é? Aí colocam um A para estender. Não, existem ditongos extensivos em hebraico. Por exemplo, existem ditongos desta maneira. A, E, A, I, A, O, A, U. Não existem, certo? Não existem. Existem A, E, I, O, U. Certo? São ditongos extensivos. Aí existe. É o caso aqui do nome. Yud, Rei, Vav, Rei. Yud, Rei, Vav, Rei. Yahu. Então, nós devemos invocá-lo desta maneira. Se não, vamos fazer uma tefilá, uma intercessão, uma oração. Ó Avi Hakadosh, queremos invocar aqui a tua presença. Tu és Espírito e tu és Santo. Nos enche do teu Espírito Santo, nos enche de ti, portanto, ó Avi Hakadosh, ó soberano Yahu, queremos aqui te invocar, ó Yahu, Elohim Shel Tsevaot, ó Yahu, Elohim dos exércitos, ó Ribon soberano, em o nome de Yahushua, o Messias,
o Corban Kadosh, o Cordeiro Kadosh, o Kabash Kadosh. Amém e amém. Aleluia. O Kavod, o Rodu, o Tiferet, exaltado, magnificado, louvado e adorado seja o teu Hashem. Exaltado, magnificado, louvado e adorado seja o teu nome. Amém. É isso, meus amados Ahim. Chega de churumelas, não é? É assim que funciona. E para soberano tem a palavra Ribon. 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 Soberano em hebraico. Ribon, Yahu Elohim Shelhad Sevaot. Soberano Yahu Elohim dos exércitos. Meus amados Ahim, meus amados irmãos, este é o seu nome. Chega de churumelas. Vamos acabar. Vamos colocar ordem na casa de Israel. Vamos colocar ordem na Beit Israel. Por sinal, hoje, dia 14, não é? Aqui no Brasil, Shabat, de acordo com o calendário lunisolar de Elohim, é um Shabat lunar. Não confundirem, viu? Por favor, não confundirem Shabat lunar com calendário lunar. Shabat lunar é uma coisa. Shabat lunar, sim, do calendário lunisolar. Não é o calendário lunar, pois o calendário lunar é o calendário usado pelos nossos Ahim israelenses, pelos nossos irmãos israelenses, não é? Que na sexta noite já é o Shabat, mas se baseando no calendário gregoriano, não é? Então é o bezerro de ouro. Ah, Rabino, mas vocês são adoradores da lua. Não, os verdadeiros adoradores da lua são aqueles que não adoram Elohim na lua nova, na lua negra, na lua escura, no Rosh Chodesh. Estes são adoradores de Heilel Ben Shechar. É o inimigo de nossas almas. Traduzindo, é o Deus Lua, filho da alva. É o nosso arqui-inimigo, e este arqui-inimigo também tem o seu povo. E também, como Elohim, tem o seu povo. E o seu povo é Israel. Nós somos o seu povo. Israel, as profecias apontam para a conversão de Israel. Para Yahushua, o Messias, para o Messias Yahushua, a quem ultrapassaram, a quem o nosso povo, lamentavelmente, não é? Vamos orar por eles, viraram as costas, não é? E os amados Ahim sabem que, enfim, quando a gente vira as costas para Elohim, Elohim também vira as costas para a gente. Então hoje vai este vídeo em homenagem aos 70 anos, não é? O ano 6000, isso é um outro estudo, é um outro shiur, tá certo? Mas ainda estamos oficialmente, abre e fecha aspas, no ano 5778, ano 5778, não é? No entanto, é o jubileu, não é? O ano do descanso, né? O Shemitah, não é? É o ano do descanso, o Shabbat Gadol, né? São Shabbatot Gedolim, não é? Então, o sábado grande, o grande sábado, o grande descanso. Então, a partir de hoje, não é? Muita